Olá pessoal, graça e paz e prosperidade para você. Palavras proféticas. Eu vim para ser profeta na sua vida e você precisa saber como falar com Deus. Às vezes, eu e você caímos numa grande falha. Somos desrespeitosos e desonrosos com Deus de uma forma tão forte que nós nem percebemos. Porque não estamos vendo Ele, nós acabamos achando que podemos falar de qualquer jeito. Mas quando você vai ao consultório, à clínica, ao hospital, ao pronto atendimento, você se depara com o médico, você não fala com ele de qualquer jeito. Quando você é abordado na rua por um policial, seja ele guarda municipal, militar ou civil, não importa a corporação, você não conversa, não se dirige a ele de qualquer forma. Quando você vai a um escritório advocatício, quando você vai a um fórum, se dirige a um advogado, a um promotor, a um juiz, você não fala de qualquer forma. Tem um linguajar apropriado para acessar a empatia de cada profissional. Existe um linguajar para se colocar diante de qualquer profissional, de qualquer pessoa em sua respectiva e devida função. E para com Deus não é diferente. Existe um linguajar, uma forma de você acessá-lo, de você senti-lo, de você ouvi-lo e de você ser agraciado pela manifestação da sua presença. Nesse momento eu te chamo com um coração ensinável para te explicar, te ensinar como você deve falar com Deus. E é muito maravilhoso falar sobre isso porque no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 1, Jesus tinha acabado de orar em certo lugar. O ministério de Jesus era pautado na oração. E detalhe, ele gostava de fazer isso a sós e no período noturno. E ao fazer isso, ele já se antecedia para as próximas horas, para os próximos dias. A fala dele com Deus ali era uma fala que já consagrava o seu futuro, que já o preparava para um futuro brilhante, um futuro de sucesso para com Deus e para com as pessoas. Para com as pessoas não todas, porque se levantariam alguns. Mas o Senhor é poderoso. Quando ele havia acabado de fazer aquela oração descrita por Lucas, os discípulos fizeram uma coisa maravilhosa. Os discípulos disseram: ensina-nos a orar, como João Batista ensinou seus discípulos. E eu acho maravilhoso porque eu não vejo em outra parte das Escrituras os discípulos pedindo para Jesus um outro tipo de ensinamento. Nós não vemos os discípulos pedindo para Jesus: olha, nos ensina a expulsar demônios, nos ensina a ressuscitar mortos, nos ensina a conversar com os demônios e dar a eles ordem, nos ensina a falar sobre contribuições, nos ensina a andar sobre as águas, nos ensina a falar com a natureza.
pois eles viram o Senhor falando com os ventos, falando com as águas, falando com as plantas, como ele falou com a figueira e etc. E nós não vemos em momento nenhum os discípulos pedindo para que Jesus os ensinasse algo. Mas nós vemos os discípulos agora pedindo para que Jesus os ensinasse a orar. Então, para que eles pedissem que Jesus os ensinasse, eles notaram que a forma que Jesus orava era uma forma diferenciada. E a forma que você se comunica com as pessoas lhe dão ou lhe tirarão acessos. Você entende? Você pode ter acesso se você conversar com uma pessoa com brandura, com ternura, com amor, com carinho. Assim como você pode não ter acesso se falar com uma pessoa enraivada, embrutecida, com ignorância, com arrogância. Você poderá fechar um acesso. Mas nessa ocasião eu trago a profecia, eu quero te ensinar a falar com Deus. Como Jesus ensinou os discípulos e lá em Lucas 11, quando o discípulo disse, Senhor, ensina-nos a orar, porque eles viram Jesus falando com Deus Pai e eles perceberam que algo estava diferente. Jesus disse para eles, quando orardes, orareis assim. Pai nosso, que estais nos céus. A prioridade na conversa é sobre o que está no céu. E falar com o dono dos céus. Aleluia. A prioridade é chamar de Pai, demonstrando submissão, demonstrando obediência, demonstrando querer ser educado, protegido, provido. E em total movimentação pedagógica, sendo ensinado pelo Pai, não qualquer Pai. O Pai nosso, Pai de todos, que está no seu lugar, no seu reino, que está nos céus. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso, a oração dominical. Mas ao longo da história nós vemos Jesus sendo um exemplo de falar com o Pai. Porque a oração é falar com Deus, é o diálogo com Deus, é a comunicação com o divino, com o eterno, com o celeste, com o sem limite, com o princípio e com o fim. Quando nós olhamos para Jesus em Mateus capítulo 21 e 22, ele ainda continua o ensinamento sobre a oração. E aí Jesus respondeu-lhes e disse, Mateus 21 e 21, verdadeiramente vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei isto à figueira, mas se até este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Ele está dizendo, quando falar com Deus, quando falar com o papai, não se limite a duvidar, porque a dúvida é contrária à fé. Porque a dúvida é o alimento e é só o que o inimigo precisa lançar. É a dúvida. Se ele lançar, implantar o será que
se ele conseguir colocar dúvida, fazer com que você duvide, se ele conseguir implantar essa sensação de possa ser que, será que, de repente, ele já venceu. Jesus disse: tudo que pedirdes em oração crendo. No versículo 22, no 21, diz: peça sem duvidar. Ele já sabia que o inimigo tentaria implantar a dúvida. E como um profeta, eu estou te ensinando a profetizar. Nunca profetize duvidando do que você está vendo, do que você está sentindo no mundo espiritual. Porque antes de você profetizar num ambiente natural, você terá que ter visto isso no ambiente espiritual, nos seus pensamentos, na sua imaginação. Você vai orar por alguém doente, já terá que vê-lo nos seus pensamentos curado. Você vai profetizar uma porta aberta de trabalho, de aquisição do imóvel, de um veículo, de alimento, de vestes, de finanças. Você terá que ter visto isso no ambiente dos teus pensamentos, no campo da mente, no campo da imaginação. Você terá que ter recebido isso fortemente dentro de você. Consegue compreender? É assim que fala com Deus. É crendo absolutamente nele, sabendo que ele é soberano e é capaz de fazer além daquilo que você está vendo. Porque aquilo que ele irá te permitir ver é só o começo de coisas muito maiores que podem passar a acontecer, a existir, por intermédio de uma conversa apropriada com ele, o colocando como primícia, como primeiro, como prioridade na sua vida, reverenciando a ele, disposto a aprender com ele, a receber o que ele tem para te dar. Você precisa estar na condição de filho. E o bom filho, ele é obediente. Amém? Você está aí? Você consegue compreender isso? Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor. Deus, tu és tremendo. Obrigado, Pai, por ter trazido esse homem, essa mulher até aqui. Eu quero pedir para você já deixar tua curtida, o teu like profético é importante para que nós venhamos alcançar outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu tenho palavras proféticas e você precisa falar com Deus dessa forma, reverenciando Ele, priorizando Ele, obedecendo a Ele, sendo sensível e tendo o coração ensinável para tê-lo e vê-lo, senti-lo como o Pai que Ele é. Pai nosso, Pai de todos, incluindo os outros, a família. Porque Deus tem uma família. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós fazemos parte da família de Deus. E no nome de Jesus, eu quero falar inclusive sobre isso. Sobre você que quer fazer parte da família de Deus e ainda não faz. Quero te mostrar na Escritura. Porém, agora falando com Deus, Tiago escreve na sua epístola, a epístola geral de Tiago, depois do livro de Hebreus, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Mas apresente a sua petição com fé, sem duvidar de nada, porque o que duvida é semelhante às ondas agitadas do mar, impelidas de um ao outro lado pelo vento. Não penseis que o homem que duvida receberá algo do Senhor. Uau! Não pense você que o homem que duvida receberá algo do Senhor. Ele pedirá, pedirá, mas nada acontecerá, porque está duvidando. E a dúvida faz com que ele não reverencie a Deus, não respeite a Deus. Ele atribui a si tudo o que ocorre.
Ele irá dizer que ele foi, ele voltou, ele fez, ele desfez, que ele trouxe, que ele comprou, que ele realizou. Ele nunca irá dizer foi Deus, foi Jesus. Graças a Deus, é o Senhor. E eu quero que você aprenda a falar com o Papai Celeste, sem duvidar, o reverenciando, priorizando e o incluindo como o Pai de todos e colocando todos a incluírem o Pai que está na eternidade como o Senhor absoluto de vossas vidas. Que Deus te abençoe e que o Eterno continue contigo, no nome precioso de Jesus. Deus abençoe.